início do ano e quem acompanha o programa Gestão Eficaz já sabe que, tradicionalmente, nós convidamos o professor Judas Tadeu Graci Mendes, PhD em Economia e diretor-presidente da Estação Business School, para comentar os principais fatos econômicos ou para antecipar o que será manchete no Brasil e no mundo nos próximos meses. Então, hoje, Gestão Eficaz é sobre economia. Olá, professor Judas, mais uma vez, bem-vindo ao Gestão Eficaz. É sempre um prazer estar aqui. Quando se fala de um novo ano, de final de ano, são os indicadores. E a gente separa alguns indicadores internos, que é o que mais interessa, sem dúvida nenhuma, e os indicadores externos. Dos indicadores internos, o primeiro deles é o crescimento. Quanto é que cresceu? Né? Nós tivemos um crescimento muito bom em 2010, que foi um crescimento, a gente falou aqui várias vezes, artificial. À época a gente dizia, é um crescimento artificial, não tem como se sustentar. Porque só o que garante crescimento sustentado é investimento. É o caso da China, que vem crescendo 9, 10, com crise no mundo, aquele negócio 9, 10, 12, por quê? Ela investe 46% do PIB. Só investimento garante crescimento. Aí ano passado, o que foi? O ministro Manteiga, já de cara todo ano, a gente tem que dar um desconto sempre. Multiplica por 0,6 o que ele fala. Se ele diz que vai crescer 5, multiplica por 0,6, vai dar 3. Que agora há um reconhecimento que vai ser 2,8, 2,9. Quer dizer, ano passado, na verdade, vamos dizer assim, crescemos 3%. Agora a gente volta, o Manteiga quer saber próximo a 5. Não tem como crescer a 5. O Brasil não tem, nas condições atuais, de crescer a 5. Então, esse ano, possivelmente vai ser um crescimento entre 3, 3,5, tem que se benzer, que é muito da média dos últimos anos. Dos últimos 15 anos, a média está por aí. É muito pouco para o potencial do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos continuar com um crescimento fortemente interno, que salva o Brasil internamente. Em grande parte porque a ascensão da turma aí da classe C, são 100 milhões hoje, 102 milhões de pessoas da classe C, que tem um mercado muito forte. E é isso aí que está até mantendo a economia ainda com algum crescimento. Então, no crescimento vai ser muito do que foi ano passado, um pouquinho melhor. Né? E a inflação e os juros? A inflação é que nós estamos no limite máximo, puxado em grande parte pelos serviços, que se aproximaram de 10%, a área de serviços. Até o milagre, o Brasil conseguiu um milagre ano passado, né? Que o limite da meta era 6,5. A meta é 4,5, a inflação do Brasil deve ficar ajustadinha no 4,5. A gente conseguiu um milagre que é mais fácil fazer a Mega Sena do final do ano do que ficar com a inflação de 6,5, que era o limite. Realmente eu não estou dizendo que o IBGE e outros aí manusearam, mas é um milagre realmente. Que era, nós estamos no limite máximo. Né? Há uma tendência, e aí é um consenso. A inflação vai ser menor esse ano, ficando entre 5 e 5,5. Não adianta que vai para a meta, que não vai para a meta. Talvez 2013 se aproxime de meta, ou seja, a inflação esse ano vai ser um pouco menor, há um consenso com relação a isso, até porque é só dar uma olhadinha nos indicadores da indústria, o crescimento está sendo menor, as coisas não vai crescer com, né, vai ser com menos ímpeto. Até inclusive a demanda externa está a Europa aí, talvez a gente fale ainda hoje, né? Então, por um todo, a inflação vai ser menor, deve ficar entre 5 e 5,5. 5,2, eu não quero pegar o número, que é difícil a gente, né? Aliás, os indicadores do ano passado, quem fez aquelas prognósticos, a maioria errou mesmo. Então, a inflação, o crescimento muito próximo do ano passado, pouquinha coisa melhor. Inflação, seguramente menos do que foi ano passado, mas nada de a festejar. E a taxa de juros? O brasileiro vai continuar pagando essa taxa de juros tão alta como nós pagamos hoje? Se há algo que dá para falar de característica do governo Dilma, e talvez a gente volte até a falar sobre esse tema também, que há uma tendência característica marcante do governo Dilma, que a taxa de juros vai ser gradualmente menor. Então não há dúvida que o Brasil vai ter uma taxa de juros cada vez menor. Continuando, infelizmente, de maneira errada, tendo uma taxa de juros absurdamente elevada, recorde mundial. Mesmo caindo, nós vamos continuar como recorde mundial, mas ela tende a ser realmente menor. E em sendo menor a taxa de juros, a gente aos poucos vai corrigir uma outra que provavelmente você já até gostaria de perguntar, é o câmbio. Vem se mantendo mais ou menos estável, né? Ele está aí nessa casa de 1,8 por aí, né? Mas para quem exporta, realmente é uma taxa de juros ruim. Para conter a inflação, ela é boa, porque exportamos um pouco menos. O crescimento das exportações no ano passado foi menor do que o crescimento das importações. Quando você importa, nós estamos trazendo produtos para cá, está aumentando a oferta.
ou seja, ajuda o combate à inflação, e um câmbio não tão bom, abaixo de 2, não estimula tanto as exportações. Se não estimula a exportação, aquilo que seria exportado fica aqui dentro, vira oferta. Então, para o combate à inflação, esse câmbio está ótimo. Para os exportadores, esse câmbio só está razoável para as commodities, né? O Brasil bateu recorde em exportações. O Brasil bateu recorde, 256 bilhões de dólares ano passado. A gente está festejando. Eu sou daqueles que não festejam. Sabe por quê, Paula? Só o acréscimo das exportações da China ano passado, só o acréscimo ano passado é mais do que toda a exportação brasileira. A China chegou ano passado, dá para chorar, 1,9 trilhões de dólares de exportação. E olha, aí é bom lembrar que há 25 anos atrás o Brasil exportava mais do que a China. A China agora está exportando o quê? Mais de 5 vezes, 6 vezes mais que o Brasil. Lá, mais do que isso, 7 vezes mais do que o Brasil. É de chorar, né? Sem dúvida. Mas a China está fazendo a lição de casa que o Brasil não faz. Professor, o Brasil figura atualmente na lista entre os 10 maiores países do mundo, as maiores economias do mundo. Mas nós temos um grande déficit na balança comercial. Como o professor analisa essa questão, pensando principalmente nossas exportações, a maioria delas sendo commodities, como o professor vê essa questão? Aliás, é muito preocupante, diga-se de passagem. É preocupante. A balança comercial da indústria brasileira, o que a indústria, toda a industrial brasileira exporta, o que ele importa. Nós importamos muito mais e tem sido histórico isso, tá? Isso é preocupante. Como é que um país que quer dizer, eu quero ficar entre as 10, agora está se vangloriando, eu sou 6 de todo mundo, passamos a Inglaterra, né? Ele passou a Inglaterra, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da Inglaterra, passar a Inglaterra até não é muito com esse PIB. E é bom deixar claro, não é que eu seja contra o Brasil, sou a favor, sou brasileiro, sou a favor do Brasil. Este câmbio só é maior do que a Inglaterra, esse PIB só é maior que a Inglaterra, em dólar, tem que comparar em dólar, por causa do câmbio que é favorável para deixar o PIB maior. Que nós estamos dividindo em reais, quase 4 trilhões de reais por um denominador, que é a taxa de câmbio, 1,8. Se fosse o correto 2,4, em dólar seria bem menor. Então, se o câmbio no Brasil tivesse certo, que era passar próximo a 2,4, o PIB brasileiro em dólar seria menor. O Brasil, sabe quanto iria? 9ª economia do mundo. Já voltaria. Se ajustar o câmbio, o Brasil cai no PIB mundial. Só que o que é mais importante, que aí acho que é uma das poucas frases felizes do Manteiga, nós vamos levar 20 anos ainda para chegar ao que a Inglaterra é em termos per capita. E é verdade. Só que daqui a 20 anos a Inglaterra vai ser quanto? Se ela parar, tudo bem, nós alcançamos. Porque aí quando você olha per capita, o Brasil é 86 do mundo. Em termos de educação também a diferença é gritante, né, professor? De educação aí nós estamos lá 180 e não sei quanto, 170 do mundo. Educação, infelizmente, nunca houve. É um país que já foi falado aqui várias vezes. Nós investimos R$2 para quem estuda em escola pública, na básica, R$2.000 por aluno ano. E eu acho que até já falei aqui, mas é sempre bom pensar. Por ano, nós investimos no jovem brasileiro. Por mês, um presidiário está custando 1.800. Então, em termos de educação, é melhor eu prefiro até nem entrar, porque eu vou ficar muito triste, Paulo. Dá para fazer um programa de educação, a gente vai terminar chorando. Que todo mundo fala que a educação é solução, ninguém faz nada nesse país. E sempre falo, não é por falta de dinheiro, é porque não se quer. É um país que investe em educação, o que é que a gente está falando? 5% do PIB em educação. O pedido agora a oposição diz, tem que ir para 10%. E o governo diz, vamos fazer um esforço para ir para 7%. Escute, 5% do PIB em educação, a nossa média dos últimos 10 anos com juros foi 8%. Quer dizer, é um país que torra mais com juros do que investe em educação. Então não dá para conversar sobre isso, enquanto a gente não fizer a lição de casa, que é uma daquelas que a dona China está fazendo. Aí a gente vê no ranking mundial da China, aí, as melhores universidades já estão virando chinesa, as melhores escolas do básico estão virando chinesa. Estão fazendo a lição de casa, sem falar na infraestrutura, que aí é covardia. Para cada 10 deles, é um nosso. Temos muito para aprender ainda. Nós vamos voltar a falar sobre economia. No próximo bloco, continuamos com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes. Então, a gente volta.
Networking. Estação, melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento, Estação, melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação, 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando hoje sobre economia com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes, PhD em economia. Professor Judas, eu gostaria que o professor fizesse um balanço dos últimos anos da economia brasileira. Tivemos o governo FHC, a mudança da moeda, tivemos a estabilização, tivemos também o governo Lula, agora o governo da presidente Dilma. Como o professor avalia esses últimos governos brasileiros? Eu acho que 3 palavras, uma para cada governo, caracteriza bem. O governo FHC, sendo um país que tinha inflação de 1983 até 94, um país que teve inflação de 13 trilhões por cento. 13 trilhões. É uma coisa... Então, com o governo FHC de 95 a 2002, qual foi a característica? Sem dúvida nenhuma, estabilização econômica ou estabilização... Os economistas, quem é o economista que está me vendo, é a estabilização de preço, controle da inflação, que foi fantástico. Isso aí foi fantástico, principalmente porque nós somos um país de pobres. É só lembrar que, sem dúvida nenhuma, esse é um dado que dói. Mais da metade da população brasileira ganha até 3 salários mínimos. Então, 70% ganha até 4. Então, é um país de pobre. Então, a inflação é bom para rico, para governo, mas para pobre não. Então, nós somos ainda, deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Aí vem o segundo momento, que é o da inclusão social. O governo Lula, às vezes ele até fala que a estabilização é dele também, né? Tudo foi dele, que é de bom é dele. Mas, sem dúvida, o governo FHC, estabilização econômica. Ou seja, acabar com a inflação, não acabar, mas deixá-la em patamares bem baixos. Só para ter uma ideia, de 83 a 94 foram 13 trilhões. De 94 até agora, dá um pouco mais de 200%. Olha bem que diferença em todo o período, né? O governo Lula, acabando com a inflação, ou mantendo a inflação, a estabilidade, isso aí, quem era pobre, ele até usa um verbo que não existe, é empobretava. Com a inflação, o cara se empobretava. Acabar com a inflação é como enriquetar esse cara, é deixar de perder. E aí veio a inclusão social do governo Lula. É como se colhesse. Ele foi para a colheita, o outro plantou. Deu a estabilidade, aí o governo Lula, a característica dele, inclusão social. Que a turma da classe C melhorou, sem dúvida nenhuma, mais o Fome Zero que ajudou, mais a facilidade de crédito, tudo isso deu uma inclusão social fantástica para o Brasil. Que deixou o Brasil muito melhor. Hoje é um país que está se acreditando mais nele. E até já falamos aqui hoje, tem um mercado interno muito forte, que o mundo inteiro está percebendo isso. O governo da Dilma, acho que fica característico, é claro, vai ser, não vai ser nem da inclusão, que já mais ou menos está a caminho, claro que vai continuar a inclusão, mas vai ser de queda de juro e aumento de investimentos. Porque nem a FHC, nem o Lula fizeram investimento. Foram ridículos, diga de passagem. O Brasil está investindo em infraestrutura 1% do PIB. Então, sem dúvida nenhuma, o governo da Dilma vai ser redução gradual de juros, e aí tem 2 coisas. Na hora que você reduz o juro, o setor privado vai querer investir mais. Que quem comanda o país é o setor privado. Dos 19% de investimentos do país, do PIB, que é investimento, dos 19%, 18% é o setor privado. Quando o juro cai, estimula o setor privado a investir mais. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, quando o juro cai, o governo vai torrar menos com juro. Se ele torra menos com juro, ano passado foi 230 bilhões de reais. 19 bilhões por mês. O juro caindo, ele vai torrar menos com juro. Em torrando menos com juro, ele sobra um pouco mais para poder investir. Então, investimento vai ser a característica do governo da Dilma, e é isso que o Brasil precisa. O Brasil não precisa ser como a China, que é 46%. Nós somos só 19%, é muito pouco. Temos que ir para 24%, 25%, aí sim o Brasil volta a crescer. Professor, eu queria retomar essa questão da classe C, do consumo interno. O professor acredita que o consumo interno é suficiente hoje para manter as nossas indústrias? Nossas indústrias conseguem sobreviver com esse consumo interno?
o consumo interno brasileiro hoje só garante um crescimento dos seus 3,5% a 4% no máximo. Tá, o crescimento do Brasil. O Brasil tem que... pouca gente percebe que a dona China, 45% do crescimento da China, ano passado foi até mais, mas na média, 45% do crescimento da China não é internamente, embora eles tenham 1,3 bilhão de gente se deslocando. Aliás, pela primeira vez na história, a população urbana é maior do que a rural. Né? Quem era produzia, agora virou consumidor, com mais renda, aumentando o consumo. Ótimo para o Brasil, que ela manteve o preço das commodities alto por causa disso. Mas no caso da dona China, ela faz investimentos que sustentam a coisa. No Brasil, como nós investimos muito pouco, não tem como sustentar. Mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que realmente o mercado interno dele faz um crescimento, mas muito pouco. Nós temos que voltar a crescer pelas exportações. Embora a gente bateu o recorde no ano passado, as nossas exportações ainda são ridículas. 256 bilhões de dólares para o potencial do Brasil. O Brasil era para estar exportando 1 trilhão. Né? Então, pouca gente sabe, como eu falei, 45% do crescimento da China são nas exportações. É só dar uma olhadinha. O PIB dele é de 5 trilhões de dólares, ano passado 1,9 trilhão em exportações. Quando você exporta, você está criando demanda para o teu produto. Quer dizer, é uma maneira de você crescer internamente exportando. O Brasil não descobriu a exportação, até porque os nossos portos, a infraestrutura, de modo geral, totalmente contrária a isso. Professora, eu gostaria ainda, falando da classe C, de ouvir a sua opinião em relação a programas como Minha Casa Minha Vida, como esse excessivo crédito fornecido às pessoas. Qual a sua opinião? A gente pode enfrentar uma bolha, uma crise no setor imobiliário, como outros países já enfrentaram? Primeiro, eu sou totalmente favorável ao Fome Zero, por exemplo. Se eu não perguntou o Fome Zero, eu quero começar com ele. O Fome Zero, ele torra. Nós investimos em gente, para não passar fome, 14 bilhões por ano. Ora, falei agora, por mês nós torramos em juro 19. Então eu sou totalmente favorável. Para não ver o brasileiro passar fome, sem dúvida nenhuma. Estamos até criando um mercado interno, tem essa passagem. Minha Casa Minha Vida. O grande preocupação aí. Hoje, 52% das famílias brasileiras têm comprometido, 52%, não das famílias, do orçamento das famílias, 52% está comprometido com dívida. Tá? Nós temos 23 milhões de pessoas, indivíduos, cada um devendo mais de 5 mil reais, e isso já se aproxima de 700 bilhões de reais. Isso, sem dúvida nenhuma, é algo que preocupa. Eu estou falando agora só que está devendo dívida, eu não estou falando da Minha Casa Minha Vida, que sem dúvida nenhuma é bom para a economia de um lado, mas não deixa de ser uma preocupação lá para frente para vir a ser um subprime americano. Nós estamos indo para um nível de endividamento realmente já um pouco preocupante. Não chega a ser o que foi dos Estados Unidos, mas já um pouco preocupante. E não é de se esperar daqui para frente que o aumento de renda seja tão grande, até porque aí não vai crescer tanto. O Brasil vai continuar nos seus 3,5%, que já foi falado aqui. Então, é algo que nós temos que ter um pouco mais de cuidado. Parece que o crédito está sendo mais cuidado. Os bancos já estão começando a cuidar do que foi a velocidade que nós saímos de 24% do PIB de crédito para quase 50% atualmente. Então, a velocidade foi muito grande. Daqui para frente, não vai ter mais essa velocidade. Vai crescer, como diz o espanhol, pero no mucho. Ok. Professor, no próximo bloco vamos falar sobre economia externa, a situação da Europa, de outros países, mas daqui a pouquinho. Você que está nos assistindo, não saia daí, um minutinho só, voltamos já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta conversando sobre economia com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes. Professor Judas, Itália, Grécia e outros vários países da Europa enfrentando crise. Como o professor avalia hoje, em 2012, a situação desses países? Primeiro que eles não aprenderam com a América Latina, que foram nos anos 70 e 80, que se endividou
né? Eles não aprenderam. A minha preocupação hoje é nós não aprendemos com a crise deles. Porque 5 anos atrás alguém falava de Grécia, ninguém falava da Grécia. Espanha, tudo Itália. Beleza. De Espanha, Itália. A Itália, por exemplo, há 20 anos, a Itália tem uma dívida que é 120% do seu PIB. Nunca ninguém falou. Sabe por que nunca ninguém falou? Porque a taxa de juros na Itália era baixíssima. Por que agora a Itália passou a ser uma preocupação? Porque lá na Europa, todo da Europa, está ficando difícil você estar mantendo essa dívida e negociar, e tem gente que quer investir nela. A taxa de juros está aumentando. Como ela tem 120% de dívida em relação ao PIB, que é a dívida, quando o juro sobe, estou muito endividado, e o juro subiu, matou. Então, é a taxa de juros que mata. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu espero que o Brasil até aprenda. O Brasil também é gastador. O Brasil gasta mais do que arrecada todo ano. A gente, ano passado, tivemos 120 bilhões, mais ou menos, de superávit primário. Mas torramos, já falamos aqui, 230 de juros. Então, faltou. Faltou mais de 100 bilhões, está faltando. A crise da Europa, qual que é? Vamos pegar um pouquinho antes. A de 2008 começou nos Estados Unidos. Era do crédito, dos bancos, que emprestaram de maneira irresponsável. Aí veio o governo para socorrer. Agora os governos estão precisando de ajuda, porque né? Você não pode deixar o sistema... Um banco pode quebrar, o sistema não pode. A complexidade da economia mundial, o sistema financeiro não pode quebrar, de país nenhum. Agora, qual é o problema da Europa? Um problema só. Déficit e dívida. O que é déficit? Gastar mais do que você arrecada. Como eu costumo brincar, o seu filho que vive de mesada, se ele gastar mais do que a mesada, vai faltar, vai chorar, vai faltar, ele vai ter que pedir mais. Esses governos, todos eles são gastadores. Aliás, do mundo inteiro, o americano e o brasileiro em particular. Quase todos eles são. Gastam demais do que arrecada. Se gasta mais do que arrecada, falta. Só tem 2 caminhos. Ou você imprime dinheiro, mas ele gera inflação, é um problema. Então você fecha essa porteira, você não quer inflação. O outro caminho qual que é? Vender título. Mas vender título é criar dívida. Então lá eles têm historicamente déficit, porque gastam demais. O caso da Grécia, a Olimpíada ajudou muito. Aliás, era previsto 2 bilhões, falo em 2 bilhões, ela foi 10, 12 bilhões, muito mais. Lá como aqui, as coisas vão ser as Copas e a Olimpíada, aqui nós vamos gastar 6, 7 vezes mais. Então, ficaram brincando. Então tem um déficit que virou dívida. E essa dívida agora vai estourar onde? No setor financeiro. Grandes bancos que emprestaram de maneira irresponsável também, que estava tudo belezinha, aparentemente, vai virando dominó. Então, eu espero que o Brasil até aprenda. Todo mundo no Brasil, os grandes economistas, o que é que eles pedem? Déficit nominal zero. O que é déficit nominal zero? O governo gastar aquilo que ele arrecada e dentro desse gasto está já o juro. No caso brasileiro, o superávit primário não inclui o juro. Então, gaste aquilo que você arrecada. Nós estamos brincando. A dívida interna brasileira, eu costumo dizer, é o assolan, o fenômeno que não para de crescer. Ela está crescendo todo dia, quase 500 milhões de reais. Ela já é 2 trilhões. Ninguém falava na Grécia há 5 anos. Então é melhor a gente ter. E isso a gente tem a percepção que o governo Dilma, ao contrário do anterior, tá? O governo Dilma tem essa percepção e nisso ela vai realmente ter um controle maior. E por isso o juro é que tende a cair. E aí nós vamos investir um pouco mais. Nisso aí ela é muito melhor do que o Lula. E os Estados Unidos, professor? Qual a situação atual? Os Estados Unidos logo eles vão enfrentar eleições presidenciais, a economia ainda está com muitas dificuldades para se reerguer. Qual a situação hoje desse país? Seguramente o pior já passou, mas não dá para festejar. Eu estava com uma gripe, a gripe já passou, mas eu ainda estou meio fraco, né? Ela vai estar aos poucos melhorando, longe de estar no normal, longe da época do Clinton que cresceu como nunca, né? Mas seguramente o pior já passou. Nós temos que torcer tanto para os Estados Unidos quanto a Europa. Às vezes há brasileiros que dizem assim, tomara que se lasque o americano, tomara que se lasque a Europa. Escute, tirando a China, Europa e Estados Unidos são os dois, Europa e Estados Unidos são os 2 principais mercados. Metade de tudo que o Brasil exporta vai para os Estados Unidos e vai para a Europa. Então, quanto menos eles crescerem, quanto mais problemas eles tiverem, pior para o Brasil. O Brasil é dependente das commodities de estar exportando para esses países. Nós exportamos, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos. A dona China nem fala, a nossa dependência hoje é total. Mas no caso da China é um pouco diferente. Nós somos dependentes da China e ela é dependente de nós. Esse é o casamento bom que tem. A
A tendência da China é crescer menos do que foi. Esse negócio de crescer 12%, 11%, isso aí, esse ano deve ser para 9%, talvez para o ano que vem vai para 8%. Ela vai se estabilizar nos 7%, o que a gente adoraria, né? Puta, crescer 7%, que eu acho que é o potencial do Brasil, né? A China tende a crescer a taxa decrescente, vai continuar super bem. Quanto mais ela crescer, melhor para nós. Ela é dependente das nossas commodities, seja minérios. Ano passado exportamos de minério mais de 40 bilhões de dólares para eles. Seja da nossa soja, mais de 25 bilhões de dólares nós exportamos no ano passado. Só esses 2 produtos para a China, tá? Não foi só para a China, mas principalmente China. Minério e soja deu mais de 60 bilhões. 60 bilhões, Paula, divide por 12 meses, mais de 5 bilhões de dólares por mês para esses 2 países. Só que por que a gente não pode festejar muito? Que nós não agregamos valor nem ao minério, nem à nossa soja. O Brasil já foi o maior exportador de farelo. Aí, por uma estupidez nossa, que nós isentamos de taxa, nós deixamos de exportar farelo e passamos a exportar grão e nós não agregamos valor. Então, as commodities agrícolas, de modo geral, por causa da dona China, que está ainda crescendo uma taxa, então ela não tem, ela tem que demandar, e em demandando aumenta os preços. Agora, até quando? E quando a China parar de crescer e for para 5%, for para 4%, que um dia vai ser assim, não tenha dúvida. O padrão dos países desenvolvidos, que é até menos do que 4%. Como é que nós vamos ficar só dependendo de um país? Hoje, mais de 60% das exportações brasileiras são commodities. 100% do saldo da balança comercial, nós falamos aqui que a indústria é deficitária. O saldo da balança ano passado foi surpreendente, 29,8 bilhões, quase 30 bilhões de saldo. 100% veio das commodities. Se tirar as commodities, nós estamos lascados, né? Então, hoje nós estamos dependendo da China de comprar de nós, né? E a China dependendo do nosso alimento. Se a gente não mandar soja para os animais dele lá, estão lascados. Então, é uma coisa... É preocupante porque é um país que se diz, eu sou a 6ª economia do mundo, mas ele tem déficit na balança comercial da indústria. Que país é esse? Então é um país que um dia é fragilizado. Felizmente não é fragilizado como nos anos 60, que dependia do café. 70% era café. A nossa pauta diversificou, mas hoje ela está muito concentrada nos básicos e nós não agregamos valor. Cada 42 toneladas de básicos que a gente exporta, tá? Tem país que exporta uma de alta high-tech, alta tecnologia, com valor maior. Isso é que dói. Dói bastante. Professor, um recado final para quem está assistindo, brasileiro, nosso telespectador, o que fazer e o que evitar em 2012 para não entrar no vermelho, para não ter dificuldades financeiras? Eu acho que o primeiro conselho é o seguinte, é questão de dívida. Porque a taxa de juros no Brasil é absurdamente. Eu não falo, esses que estão em cartão, esse de supercheque, esse tipo de coisa, olha, o quanto antes. Peça para a sogra emprestado, mas liquide esse dinheiro. Liquide essa dívida o quanto antes. Cuide primeiro com dívida, que nós vivemos num país de juros muito alto. Agora, é um país que o potencial é muito grande do Brasil. Por isso que todo mundo diz, poxa, mas não está tão bom aí, a economia está com... A inflação vai ser um pouco menor, mas o potencial, nós não podemos nos contentar com pouco. O Brasil tem que botar... Para mim, o Brasil tem que investir bastante, parar de gastança, o governo, investir bastante. É um dado que a gente sempre usa, mas é bom sempre... Se ele fica com mais de 36% do PIB, o governo fica com impostos. Ano passado deu 1,5 trilhão de reais. Né? Se ele fica com 36, só investe alguma coisa está errada, o resto é gastança. Ele não faz o que tem que ser feito. Boa educação, menos burocracia, menos impostos, menos juros, aquele negócio todo. Porque o potencial do Brasil para voltar a crescer a 7%, 8%. Só falta a gente. É um país fantástico. Olavo Bilac sempre, a frase dele é fantástica. Crianças não verá em nenhum país como esse. Esse país é fantástico. Então, há um clima hoje do brasileiro, está muito mais otimista, sem dúvida nenhuma, só que nós não podemos contentar com tão pouco. Precisamos muito mais. E pé no chão. E pé no chão. Ótimo. Agradeço a tua presença mais uma vez aqui no Gestão Eficaz. É sempre um prazer estar aqui. E você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia. E se quiser acompanhar esta entrevista ou todas as outras já exibidas aqui no programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço youtube.com/EBS School. O endereço está aqui na tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.